E aí, galerinha? Beleza? Tudo bem com vocês? Como estamos? Espero que estejam todos bem. Bacana? E espero que estejam cada vez mais animados. Vamos nessa? Olha só. Nas aulas anteriores a gente vem falando de álgebra, eu venho apresentando a vocês conceitos, né? São detalhes, são cada coisa bem características ali da álgebra e tudo mais. E a última coisa que nós falamos foi dos monômios. E se vocês assistiram com bastante atenção, viram que eu precisava terminar, né? Falar do capítulo final dessa novela algébrica aí. E chegou o momento. Estão preparados? Vamos desvendar esse capítulo final aí para a gente entender esse monte de nome que está aparecendo aí? Então, beleza. Então, vem comigo, pessoal. Olha só. Chegada a hora, hoje, nesta aula, falaremos de polinômios. Sim, polinômios. Tem tudo a ver com o que a gente já começou a falar antes. Lembrem bem que na aula anterior eu fiquei várias vezes frisando a questão, né, falando que monômio era um caso particular. Então, olha a definição que eu escrevi para vocês de polinômios. Toda expressão, aqui eu nem escrevi algébrica, né? Mas toda expressão composta por um monômio. Então, ele já está me falando o seguinte, se eu tiver um monômio sozinho, ele já é um polinômio, certo? Ou uma adição, e aqui vale para subtração também, de monômios, vai ser chamado de polinômio. Então, qual que é o desfecho final daquela novela? Que tudo é polinômio, certo? Só tenho que tomar cuidado, lembra aquelas situações em que as expressões algébricas deixavam de ser monômios? Expoente negativo na letra, expoente fracionário na letra, raiz de letra e letra no denominador. Se isso aparece, não é monômio, não é polinômio, é só uma expressão algébrica. Qualquer outra situação, um monômio sozinho ou uma adição de monômios, a gente está falando de polinômio. Então, resumindo, tudo é polinômio. Só que aí alguns polinômios recebem um nome específico. O primeiro que recebe o nome específico foi o monômio, o que nós falamos na aula anterior. E outra coisa importante, nós só separamos termos, só separamos monômios por adição e subtração. O que eu quero dizer com isso? Se eu escrever um monte de letras juntos, isso aqui tudo é um monômio, porque monômio é multiplicações de letras. A partir do momento que a gente insere adições ou subtrações, eu começo a separar termos. E aí é extremamente importante esses conceitos. Tá? Lembra? Termo é a mesma coisa que monômio, ok? E eles só podem ser separados por adição ou subtração. Sabendo disso, eu posso classificar os meus polinômios em relação ao número de termos que ele tem. Então, se ele tiver apenas um termo, ele é chamado de monômio, que foi o que trabalhamos na aula anterior. Olha a quantidade de exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Bacana? Então, 5 é monômio, 2A é monômio, tudo que a gente fez na aula anterior. X sobre 3 é a mesma coisa que 1/3 de x. Lembra? Eu vou frisar sempre isso para vocês não se confundirem. A partir do momento em que eu separo termos, eu tenho 2 termos, 2 monômios.
Então, a gente dá o nome, né? Ó, dois, binômio, dois termos, certo? Vale a pena até escrever aqui, esqueci, ó. Binômio tem dois termos. O monômio tem um termo. O trinômio vai ter três termos. E o polinômio, gente, não é porque tem quatro, é porque tudo é polinômio. Esses três aqui que ganham nome específico. Eles têm um tratamento especial. Então, se tem três termos, a gente dá um nome. Tudo isso aqui é polinômio, galera. Tudo é polinômio. Mas quando ele tem uma característica de um termo, a gente chama ele de monômio. Tá? Aqui eu vou chamar ele de binômio. Aqui de trinômio. E aqui, ó, ele não ganha nome específico. Ele não tem mais característica a ponto de receber um nome especial. Aqui é tudo polinômio, certo? Não ganha nome, polinômio. Perceba que aqui eu tenho 4 termos, aqui eu tenho 5 termos, aí aqui é um polinômio qualquer. Bacana? Então, com um termo, 2 termos ou 3 termos, temos um nome específico. Outra coisa que aluno erra, que esquece, que não faz. Antes de tirar qualquer conclusão precipitada, reduza os termos semelhantes. Aula passada falei disso. Coloquei bem no cantinho aqui, ó. Reduza os termos semelhantes primeiro. Porque se eu perguntasse para você quantos termos tem esse polinômio, você ali, sem pensar, ia contar. 1, 2, 3. Ia falar para mim, professor, essa expressão é um trinômio. Mas não é. Por quê? Porque eu tenho 3A e menos A, que são semelhantes. E galera, é quase que uma lei da álgebra. Antes de qualquer conclusão, verifique se não dá para juntar termos semelhantes. 3 menos 1 dá 2, 2A, mais 7B. Então, na verdade, essa expressão aqui é um binômio. Viram? Não tire conclusão precipitada antes de reduzir os termos semelhantes. Por favor. Eu ia até falar, não me deixe quieto. Beleza. Já sei que tudo é polinômio, classificamos quanto aos termos, sei que tenho que reduzir os termos semelhantes primeiro. Outra coisa que a gente faz é dar grau, né? É classificar quanto aos expoentes, né? O que é grau de monômio? Coloquei bem explicadinho aqui, ó, simples. É a soma dos expoentes da parte literal. Lembra o que é parte literal? De novo, lá na aula que eu falei de coeficiente e parte literal, eu disse, olha, é simples, mas a gente vai precisar e temos que ficar atentos a isso. Beleza. Grau, aliás, expoente 2, expoente 3. Está nas letras. Portanto, 2 mais 3 dá 5, significa que este monômio é do quinto grau. Outra coisa agora, outro exemplo, 6x a quarta. Lembra que uma letra sozinha, ela também tem o expoente 1 para cada letra. Então, aqui neste monômio, nós temos 1 mais 1 mais 4. Aqui, então, nós temos um monômio de sexto grau. Fiquem espertos quanto a isso. Uma letra sozinha, novamente, sabe que tem lá ó, o expoente 1. Aí eu falo que. Posso falar também que é grau 1, viu, gente? Grau 1 ou primeiro grau. Tanto faz. Ok? Ou primeiro grau. Pronto. E se eu tiver o número sozinho, significa que não tem parte literal. Se não tem parte literal, a gente fala que é grau
zero. Combinado? Tranquilo? Outro exemplo, não é comum, mas pode aparecer. Observe aqui, ó. Aluno, quando olha para isso aqui, mais desatento, ele vai querer somar o 2 com o 4. Mas olha a definição. É a soma dos expoentes da parte literal. Então, esse 2 aqui, ó, tá fora. Eu estou preocupado só com o expoente da parte literal. Então, aqui, ó, quarto grau. Combinado? Ok? Agora, eu posso também me preocupar. Preocupar não, né? Eu posso ter que calcular o grau do polinômio todo, certo? Aqui era um polinômio específico, mas com um termo só. Vai ter situações em que eu quero saber o grau do polinômio inteiro. Neste caso aqui é um trinômio, né? Então eu quero saber qual é o grau desse trinômio, por exemplo. Então olha só. Primeiro, nós analisamos o grau de cada termo. Ou seja, eu tenho que fazer isso aqui, ó, primeiro. Certo? Depois eu vou pegar o grau, né? O grau do polinômio em questão vai ser o maior valor que eu encontrar. Professor, como assim? Olha só, olhando para este termo, só esse aqui, ó, esse cara aqui, 3 mais 2, é do quinto grau, certo? Olhando para esse aqui, 1 mais 1, segundo grau. E olhando para esse aqui, 1 mais 1, 2. 2 mais 2, quarto grau. Então, eu analisei separadamente cada termo. Aí, o grau do polinômio será o maior valor que a gente encontrou, certo? Então, este polinômio aqui é do quinto grau. Combinado? E para finalizar, né, essa historinha nossa, tem um polinômio, quero saber qual é o grau dele. Aí você vem aqui, já está experiente, não tá? Você vai falar que aqui é grau 7, aqui é grau 3, né? 1 mais 2. Aqui repete o grau 7. E aqui nós teremos 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. Aí você vai me responder, professor, este polinômio é de grau 7 e vai tirar um zero limpinho. Por que não é? Ah, professor, mas o senhor acabou de falar, o senhor explicou pra gente. Sim, mas eu também falei várias vezes que antes de tomar qualquer conclusão, nós temos que reduzir os termos semelhantes. E olha o peguinha que o professor colocou. Olha o que acontece com 6a elevado a 7 menos 6a elevado a 7. São termos semelhantes. E mais ainda, 6 menos 6 dá zero. Então, esses dois termos se anulam, eles deixam de existir. Ou seja, esse 7 que nós achamos aqui, ó, ele não faz parte. A gente não considera. Portanto, este polinômio que inicialmente você achou que poderia ser de grau 7, não é. Porque você vai reduzir os termos semelhantes primeiro, e aí sim, o que sobrou foram esses dois termos. É um binômio, tem só dois termos, porque esses aqui são nulos, não tem valor. Aqui, binômio de grau 4, quarto grau. Vou até escrever aqui, ó, binômio. Portanto, viram a importância... Binômio de quarto grau. Viram a importância de reduzir os termos semelhantes primeiro? Fiquem ligados a isso. Bacana? Então, olha só. Já fizemos muita coisa na parte algébrica, hein?
já sabemos o que é expressão algébrica, calculamos valor numérico, fizemos, né, a definição de monômios, vimos o que é termo semelhante, vimos o que tem no monômio, né, coeficiente, parte literal, reduzimos termos semelhantes, vimos que tudo se trata de polinômio, vimos que termo só pode ser separado por adição e subtração, e aí nós classificamos os polinômios e também podemos dar grau, né? Classificar quanto ao grau desses monômios e polinômios. Ufa! Muita coisa já e tem muita coisa por vir. Nas aulas seguintes, a gente começa as operações entre esses monômios e polinômios. Bacana? Pessoal, beijo grande para todos. Fui!